O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrando hoje o dia do Senhor, o dia da ressurreição, somos iluminados pela palavra de Deus que nos é dirigida, o Senhor que fala com cada um de nós. A primeira leitura de hoje, retirada do segundo livro de Reis, é uma passagem muito conhecida por todos nós, mas convém lembrar um pedacinho para que nós possamos compreender a parte que está aqui hoje. Narra justamente a vida, uma parte da vida de Naamã, sírio, portanto um estrangeiro. Mas Naamã era um alto funcionário do exército do seu país e foi acometido pela lepra, naquele tempo conhecida assim. E isso certamente tinha que viver recluso, escondido, porque não tinha cura. Não achava nenhuma solução para a sua vida, para a sua situação. Então, uma mocinha de Israel, uma mocinha do povo de Deus, que trabalhava com ele, lhe falou do profeta Eliseu. Então, ele recorre ao profeta, que é justamente o trecho que nós encontramos hoje. Naamã vai até Eliseu com toda a sua pompa, com toda a sua comitiva, achando que o profeta iria fazer algo de extraordinário. Iria dizer palavras diferentes, ia mandá-lo fazer coisas diferentes e difíceis. Mas o profeta mandou fazer algo muito simples. O profeta disse para ele fazer algo realmente muito corriqueiro. Mandou que ele entrasse no Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Ele não gostou e até duvidou, e não queria fazer, mas os seus empregados insistiram e ele realizou o que o profeta disse. E quando terminou os 7 mergulhos na água do Rio Jordão, ele estava curado, estava limpo da lepra, da doença que o acometia. E portanto agora nós vemos que ele volta ao profeta Eliseu e quer agradecer, oferecendo presentes, e o profeta se recusa: não quero presentes, não quero nada em troca. Paro por aqui, meus irmãos, porque até aqui nós temos 2 princípios da pessoa de Deus que são realmente imprescindíveis para nós termos na nossa vida. Deus pede coisas fáceis. Deus não pediu para Naamã, um homem estrangeiro, um sírio, um homem que não conhecia a Deus, não pediu a ele coisas extraordinárias, não pediu a ele coisas extravagantes, nem difíceis de serem feitas, mas Deus pediu para ele coisas fáceis, coisas muito simples, coisas corriqueiras, para mostrar que Deus cura,
que Deus pode dar a salvação a quem Ele quer e dá realmente sem muita exigência, sem muitos questionamentos. Foi assim com Naamã. Uma coisa muito simples para mostrar, é Deus quem quer salvar, é Deus quem quer curar. É a vontade de Deus, é a possibilidade de Deus realizar isso. Por isso não são os nossos esforços, como temos visto outros domingos, não é a nossa fazer muitas coisas, não é nós fazermos às vezes coisas tão exageradas que vai conquistar o Senhor ou que vai agradar o Senhor, porque Ele salva quem quer e da forma que quer. Como nós ouvimos aqui, curou um homem estrangeiro e curou de modo muito simples, sem exigir grandes esforços, para dizer que o Senhor, com a sua graça, chega aonde quer. Depois Naamã volta diante de Eliseu e quer oferecer para ele presentes, para retribuir aquilo que alcançou. E o profeta diz, não quero nada em troca, não quero nenhum presente, não quero nenhum agrado. Por quê? Porque não se compra as coisas de Deus. Não se faz troca com as coisas de Deus. E Naamã, na sua cabeça, pensava assim, posso oferecer alguma coisa a Deus e Ele me dá o que eu quero. Posso oferecer uma coisa ao Senhor e Ele me dá aquilo que eu preciso. Mas quando o profeta recusa o presente, é justamente para dizer, foi Deus quem te curou. Na sua graça, na sua gratuidade, eu não fiz nada, portanto não precisa me dar presentes e nem a Deus, porque Deus não pede nada em troca para fazer o bem a cada um de nós. O Senhor não pede nenhuma retribuição para nos oferecer a sua graça, a sua vida. Portanto, não pensemos nós que compramos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos trabalhos, com tantas outras coisas que nós podemos fazer. Porque a Deus nós não podemos adquirir com aquilo que nós temos. Mas Deus age na sua gratuidade e age realmente aonde quer e com quem Ele quer. E esta leitura, como nós ouvimos, nos prepara para a leitura do Evangelho de hoje, que também é muito conhecida por todos nós. Primeiro, em Lucas, Jesus está sempre a caminho. Jesus está caminhando para Jerusalém, ao encontro daquilo que lhe espera, ao encontro do Pai também. E assim nos mostra que nós também nos colocamos a caminho com Jesus. Também nós somos caminheiros, nós também somos caminhantes neste mundo, à espera do encontro com o Senhor, à espera de nos encontrar com Deus. E nesta caminhada de Jesus, como nós ouvimos, ele encontra esses 10 leprosos. E naquele tempo, a lei que existia mandava que os leprosos ficassem à distância e gritassem, para não se aproximar das pessoas e não ter o perigo de contaminar. E é dessa forma que eles fazem. De longe gritam a Jesus, Senhor, tem compaixão de nós. Primeira coisa, imploram a compaixão de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, imploram a sua misericórdia, pedem a sua graça. E assim também deve ser conosco, pedir sempre a compaixão de Deus, pedir sempre a misericórdia do Senhor a cada um de nós. E então, nós ouvimos que o Senhor, com a sua compaixão, vê esses 10 leprosos e dizem para eles, apresentem ao sacerdote. Naquele tempo, o sacerdote também era o responsável, segundo a lei, de declarar se uma pessoa era pura ou impura. É por isso que eles vão ao sacerdote. E nesta caminhada, percebe que estão curados. E aí nós chegamos ao ponto alto desta leitura. Mas percebendo que estavam curados, que estavam puros, que tinham a pele saudável e não tinham mais nenhum vestígio da doença, somente um volta para agradecer. Que é justamente também um estrangeiro, um samaritano, como nós já ouvimos na outra parábola do bom samaritano, que cuida da pessoa que está caída no chão, na beira da estrada. Aqui, novamente, um samaritano é alvo da misericórdia de Deus, mas também é um samaritano que é reconhecedor da presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
É justamente um samaritano, um estrangeiro, como diz Jesus, um homem de outro lugar que reconheceu que foi curado e por isso voltou agradecido para falar com Jesus. E aí nós tiramos, meus irmãos, um princípio também muito importante: ter o coração agradecido a Deus. Ter o coração alegre e agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos faz. Às vezes, nós que somos da igreja, para começar do padre, às vezes nós achamos que Deus tem que fazer as coisas para nós, né? Porque nós estamos aqui, porque nós trabalhamos, porque nós ajudamos, porque nós fazemos aquilo, outro, e fazemos isso e doamos, nós achamos que Deus é obrigado, ou que Ele tem o dever de nos atender. E não sabemos ter, às vezes, o coração agradecido, porque nós temos uma relação, muitas vezes, de obrigatoriedade com Deus. Ele tem que me atender, Ele tem que fazer para mim. E quantas vezes a gente escuta isso? Ah, mas eu ajudei tanto na igreja, eu rezei tanto, e Deus não fez isso para mim. E aqui, o samaritano que volta para agradecer Jesus nos dá justamente essa lição. Um homem estrangeiro, mas reconhecedor da graça de Jesus, reconhecedor da cura que alcançou, e volta para agradecer. E voltar para agradecer deve ser também um sentimento e uma atitude que deve existir no nosso coração. Ter um coração eternamente grato ao Senhor por tantas coisas que Ele nos faz. Pelo dom da nossa vida, pelo dom da nossa família, pelo dom da comunidade, por nos possibilitar fazer tantas coisas boas nessa vida. Portanto, saber agradecer ao Senhor, saber ter um coração sempre grato ao Senhor, é a inspiração que tiro justamente desta parte da leitura. Os outros 9, que eram talvez pessoas do povo de Jesus, não reconheceram a graça alcançada e por isso não tiveram um coração agradecido. Ainda dessas duas leituras, meus irmãos, tiro uma outra indicação. Nós vimos na primeira leitura um milagre. Naamã mergulhou e voltou curado. Aqui, estes 10 homens foram ao encontro de Jesus e a partir deste momento também ficaram curados. É um milagre, como nós bem conhecemos. E o que é o milagre? O milagre é justamente essa brecha, podemos assim dizer, aonde Deus vem e se apresenta no meio de nós. Aonde Deus, rompendo a ordem natural das coisas, rompendo a lógica comum do nosso pensamento, faz e realiza as coisas do céu, faz e apresenta as coisas de Deus, para que nós possamos crer. E o milagre é justamente para quem está presente, para quem vê, para que vejam e acreditam. É um sinal de Deus. Infelizmente, nós vamos ficando incrédulos, às vezes um pouco céticos, um pouco desconfiados, e não acreditamos quando alguém nos narra um milagre ou nos conta algo de extraordinário que aconteceu. Mas aqui essas duas leituras nos chamam justamente a atenção para isso, para perceber os sinais de Deus neste mundo, para compreender a presença de Deus neste mundo e a sua forma de comunicar conosco que Ele está presente e que as coisas de Deus acontecem e se realizam na nossa vida. Tenhamos também os olhos, os ouvidos e o coração sempre atento para os milagres de Deus no nosso dia a dia. Para não prolongar mais, gostaria de encerrar com a carta de São Paulo a Timóteo, que nos convida à fidelidade a Jesus Cristo. Sempre me chama muito a atenção esta parte, quase no final da leitura, que vai dizer: se nós somos infiéis a Jesus Cristo, e com muita facilidade nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É da natureza de Cristo, podemos assim dizer, a fidelidade. Ele é fiel à aliança que tem conosco. Ele é fiel ao compromisso que assumiu conosco.
Às vezes nós podemos falhar, podemos romper essa fidelidade de tantas formas, mas o Senhor continua fiel a cada um de nós. O Senhor continua sempre unido a cada um de nós, porque essa é a natureza de Jesus, a sua fidelidade. E sendo fiel a cada um de nós, Ele também nos convida a continuar a viver essa fidelidade a Cristo. Também nos convida a continuar a viver esta fidelidade ao nosso batismo. Portanto, meus irmãos, confiemos e acreditemos sempre mais na fidelidade que o Senhor tem a cada um de nós. E que nós possamos também responder com muita fidelidade a Ele que ama a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, encerrando esta pequena meditação, gostaria que guardássemos justamente isso. A gratuidade de Deus, Deus que cura aonde quer e da forma que quer. Não nos esqueçamos que nós não podemos conquistar Deus ou comprar a Deus com aquilo que nós fazemos, porque a ação de Deus é sempre livre e espontânea. Depois, com o Evangelho, pensamos justamente isso. Ter um coração grato, ter um coração agradecido, saber agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz a cada um de nós. E não nos esqueçamos, com esses 2 milagres que nós vimos hoje, que o Senhor também continua a realizar milagres no mundo de hoje, nos dias de hoje. Para quê? Para que nós possamos crer e continuar fiéis a Ele, para que nós possamos crescer na nossa fé. Que a luz da palavra de Deus ilumine e aqueça os nossos corações.